Este é o programa Agro e Negócio Multimídia e o assunto de hoje é soluções em testes, inspeções, análises, certificações para o agronegócio. Vamos falar da empresa Par e Passo, especializada em soluções de tecnologia para a rastreabilidade de alimentos e a automatização da inspeção de qualidade de produto e processos. E, olha só que interessante, a integração da informação de monitoramento laboratorial de alimentos. A Par e Passo tem como propósito organizar as informações da produção até a comercialização. Abre aspas, estamos aproximando o conhecimento técnico de um processo produtivo correto, seguro, com controles e registros organizados, base de pesquisa e inovação das empresas envolvidas, com o objetivo de compartilhar práticas para a entrega de um alimento saudável. Isso significa ambiente, pessoas, processos e produtos integrados e respeitados. Informa Gianpaolo Buso, ele que é diretor da Par e Passo. E é com ele, com o Gianpaolo Buso, diretor da Par e Passo, que tive a satisfação de realizar esta entrevista que podemos acompanhar a partir de agora sobre alta tecnologia no agronegócio. Bom, este é o programa Agro e Negócio e nós vamos agora conversar com Gianpaolo Buso, ele que é diretor da Par e Passo, uma empresa de tecnologia que está aí trazendo novidades para nós. Bom, Gianpaolo, muito obrigado por ter aceitado aí participar aqui conosco pela TV Vila Velha, também por podcast, nós vamos para o Spotify, para o Google Podcast, para a Apple Podcast, também para Sensações Web Rádio, para as redes sociais, enfim, vamos para o mundo. Muito obrigado aí pela sua participação. E eu já começo direto com uma pergunta que ela pode ser até abrangente. Eu gostaria que você falasse sobre quais tecnologias estão disponíveis para o produtor, né? E como é que funciona essa integração dessas pesquisas que vocês fazem, como que isso ajuda nas inspeções aí dos produtos do agronegócio. Enfim, conta para nós, Gianpaolo. Muito obrigado, é com você. Obrigado. Essa pergunta é boa mesmo, viu, Ricardo? A gente tem ali, desde o campo, controles que podem estar associados a aspectos de temperatura, umidade. Existem empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia e que se conectam com as que nós temos, né? No nosso caso, a gente tem a parte do caderno de campo, onde é possível fazer todos os registros dos plantios, dos manejos, das operações ali durante o processo produtivo, integrado ou não com outros equipamentos, como eu estou falando, até mesmo o próprio trator, né? E depois o processo de colheita. Então, essas etapas dentro da porteira que acontecem para todos os tipos de cultura, nós estamos falando de grãos, hortifruti, frutas, legumes e verduras também, essa conexão, ela permite a gente ter essa informação não só em tempo real ou de uma maneira organizada, mas nos permite olhar para esse dado e verificar o que está acontecendo ali com o comportamento de um manejo, com o comportamento de uso de um determinado produto, né? E calibrar melhor isso. Qual a importância disso, Ricardo? Olha só, nós estamos passando agora por um momento muito crítico, né, economicamente aí no mundo inteiro, de uma série de dúvidas para onde vai. Os insumos subiram muito e os insumos são uma componente do custo de produção muito importante. Se a gente não conseguir ter clareza no controle desta informação de quanto realmente eu estou utilizando desses insumos no meu processo produtivo, isso pode ser o local de drenagem do meu resultado financeiro no final de uma operação. Então, essa tecnologia está muito associada a esse aspecto interno da propriedade. Isso já era feito por empresas organizadas, no papel, em planilhas de Excel, de maneiras diversas, até mesmo em papel de pão, eu já vi, né? Mas agora a gente pode ir para alguma coisa mais automatizada, que usa a base de tecnologia. Isso facilita esse processo dentro da propriedade. Quer dizer, a rastreabilidade não só do produto final, mas você está me falando, pelo que eu estou entendendo, da rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Seria isso, Gianpaolo?
Isso, e ela começa ali na propriedade. O produtor é um guerreiro, né? O produtor ele tem que fazer muitas coisas a céu aberto e com variáveis diversas, variações diversas aí seja das econômicas, como eu já falei, seja as ambientais, mão de obra. Então, assim, essas ferramentas elas permitem fazer esse acompanhamento ali dentro e permite garantir que eu saiba a qualidade deste produto que eu estou vendendo para frente, porque ele vai seguir na cadeia de abastecimento até a mesa do consumidor, né? É uma questão de eficiência do momento da colheita, com toda essa história associada a esse item, que vai chegar até a mesa do consumidor. Então, eu uso o conceito ali de rastreabilidade para gestão, mas também para seguir esse alimento até, se possível, a mesa desse nosso consumidor. O consumidor, o consumidor é ele que paga a conta final nossa, né? Ele que vai lá e desembolsa o dinheirinho, e esse dinheirinho vem voltando para trás, né? E a gente precisa, na medida do possível e dentro da legislação, garantir esse alimento seguro lá na ponta. Bom, quando você fala em rastreabilidade, eu estou aqui perto de Luiz Eduardo Magalhães, né? Eu estou falando aqui de Brasília nesse momento, mas perto, 500 quilômetros aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que é a capital do Mato Piba, e lá é muito grande a plantação de soja. E você me falando aqui da rastreabilidade, da tecnologia, me lembrou um impasse que nós tivemos recentemente sobre justamente a questão da rastreabilidade de grandes cargas, né? Se eu não me engano, é a China que estava exigindo essa rastreabilidade para saber. E alguns outros países da Europa, por exemplo, já estão se negando a comprar, por exemplo, se a soja vier de uma região de desmatamento ilegal, coisa do gênero. Nós chegamos nesse grau de detalhamento da rastreabilidade com a tua tecnologia, Gia Paulo? A resposta é sim, Ricardo, mas é muito importante essa complexidade que os mercados vêm impondo e vai aumentar no Brasil, principalmente pela questão ambiental, né? Nós já vimos isso na transição aí dos governos dos Estados Unidos, Brasil. Uma única tecnologia, ela não vai ser suficiente, e eu acho que tem que ser muito franco nesse sentido. A nossa, ela vai cobrir um pedaço dessa informação, então ali no campo, na operação do dia a dia. Tem outras empresas que trabalham com a parte de satélites, de monitoramento de áreas via satélite. A gente junta essas coisas, né? Porque eu tenho uma por imagem, outra que é no físico que está acontecendo, a outra que é lá no destino que vai fazer a inspeção de qualidade. Então, cada ponto de passagem, nós vamos trazendo um ponto de controle. E esses pontos de controle vão conseguir me dar a característica e a história desse alimento no elo final, seja para o consumidor, ou seja para uma indústria, ou para algum país fora que está adquirindo essa mercadoria. Ontem eu participei de uma conversa com uma indústria de insumos, uma grande indústria de insumos para grãos, para toda a parte de commodities, e eles estão falando de crédito de carbono, né? Estão falando assim, nessas culturas, da preocupação em ter as informações do ambiente, da questão social e da questão de governança das empresas, que é o ESG, que está assim, na moda agora falar sobre esse tema, dentro aí das principais reportagens dos jornais nacionais. Então, as empresas do agro nacional, elas vão necessitar desses controles, usando tecnologias associadas para poder garantir essa informação para o seu cliente, seja ele qual for. Agora, enquanto consumidor, né? Eu estou, por exemplo, aqui no supermercado, eu peguei um ovo aqui que eu tenho aqui na mão, e ele tem aqui um carimbo, ele diz aqui assim, quer ovos. Mas isso aqui não me diz nada enquanto consumidor. Mas em termos de tecnologia, você vai chegar a um ponto, ou já estamos nesse ponto, que ao pegar uma maçã no supermercado, se você puder citar exemplo, não deixe de citar inclusive as marcas dos supermercados que já estão com essa tecnologia, de eu saber de onde veio aquela maçã. Eu estou aqui em Brasília, essa maçã veio lá de Fraiburgo, Santa Catarina, ou essa, né? A que ponto nós chegamos, vamos chegar, ou já estamos em termos de rastreabilidade, falando do B2C, né? Do business pro consumidor. Jean Paulo. Perfeito. Nós temos hoje no Brasil já soluções, nós temos uma solução
onde nos produtos embalados você tem o código, que pode ser um código alfanumérico ou numérico, vai depender aí da composição que a gente alinhar com o cliente, produtor e comercializador. E na embalagem dele, ele vai trazer essa informação associada àquela imagem, daquele código 2D ou QR Code. Esse trabalho já acontece há mais de 5 anos, e nesta embalagem, esse QR Code com o celular, fazendo a leitura dessa informação, a imagem, ele vai automaticamente apontar para quem é o produtor, quem é o comercializador e as fotos desta produção e deste comercializador. Nós também, Ricardo, estamos fazendo as análises, os monitoramentos da parte de resíduos químicos nesse alimento, né? Então, nós temos a informação sobre a qualidade não visual desse produto, né? Que é uma análise laboratorial, mas que é de extrema relevância para a saúde do consumidor. Tudo isso associado a esse lote, a esse código de rastreabilidade. Então, tem redes no Brasil inteiras, as redes maiores, as multinacionais, né? E também nacionais, já trabalham com esse QR Code ou QR Code na embalagem como um código que permite essa interface com o consumidor. Nós estamos falando aí da rede Carrefour, que tem um trabalho excelente nessa parte de monitoramento dos alimentos. Eles têm um programa internacional, mas aqui no Brasil a gente está acompanhando toda a área dele comercial e a área de qualidade nesse monitoramento, nessa garantia do alimento e da qualidade que está sendo posta lá na banca, né? E o consumidor, novamente, no produto embalado, ele consegue fazer essa consulta. A rede Big também já tem esse trabalho, a rede Oba, que também em Brasília tem essa operação, tem produtos que já estão com essa identificação, Hortifruti Natural da Terra, Rio de Janeiro em São Paulo. Então, assim, nós temos diversas redes preocupadas, porque isso tem uma conexão e uma relação direta com a sua marca, e isso tem valor, não só para o consumidor, mas também valor para o negócio dele, né? E outro ponto também importante, que eu estou citando aqui exemplos de varejo, mas a indústria segue o mesmo caminho, tá? Na hora que a gente vai para a indústria de suco, a indústria de alimentos processados, a originação, a informação da originação desse produto também é de extrema relevância, né? E começa a aparecer Maguari, Coca-Cola, que tem a área de sucos, né, interno ali, a unidade de negócio de sucos, e a preocupação com essa informação, ela é real, ela é concreta e já funciona. É interessante também quando você fala de grandes empresas, e a Paripasso, né, a empresa que você é diretor, está aí se unindo com grandes grupos, né? Eu tenho aqui a informação que o Genesis Group, a Promip, constrói uma aliança aí para desenvolver a plataforma MIP Experience. Bom, como que você está incluso aí nesse grande grupo, digamos assim, né? E qual o resultado disso para nós aí que somos do agronegócio, né? O produtor, digamos assim, eu aqui falando em nome deles, né? Se bem gostaria que fosse eu um grande produtor, mas vamos imaginar que fosse assim. Que resultado você vai trazer para nós dessa união de grandes grupos aí, como é o caso da Genesis Group, a Promip e a própria, e vocês, né, a Paripasso, que está junto com isso. Qual o resultado disso, G. Paulo? Nesse caminho de monitoramento, Ricardo, a gente tem a informação dos problemas, como eu falei, os pontos de controle que vão acontecendo ao longo do caminho. Se eu detecto um ponto de controle, eu preciso ter uma ação corretiva em cima disso, porque senão eu fico detectando o problema e não o corrijo. E tem especialistas. A Promip é uma empresa, então, dentro dessa parceria, especialistas na parte de controle biológico, no manejo integrado de pragas. Se eu estou fazendo monitoramento, nós temos a rastreabilidade. Eu faço monitoramento de resíduo. Sei qual é o produto, qual é o produtor e qual é a região que tem o problema. Então, aquele produto, o milho, por exemplo, que está com o princípio ativo detectado lá Y, de uma determinada praga, a gente não tem hoje, como conhecimento nosso, numa empresa de tecnologia, nós não temos a solução para resolver o problema da praga, mas a Promip tem. Então, ele é um parceiro que entra compondo e ajudando nessa orientação do manejo correto para o controle desse tipo de problema.
E essa parceria, o grande objetivo, isso foi preconizado pela Promip, né, que nos convidou a participar, é um campo experimental no interior de São Paulo, uma área relativamente grande, né, onde tem um programa de plantio de culturas diferentes. Fizemos aí a condição do tomate a campo, né? Já finalizou esse processo, então ali foram feitos tratamentos com químicos e biológicos diferentes para ver o resultado disso no processo produtivo. Agora, esta semana iniciou o plantio da soja, da área de soja. São 8 campos experimentais com tratamentos diferentes entre eles, para que no momento da colheita nós vamos fazer monitoramento de folha, no final, no grão, e também de solo, né? Fora a água, que também é um requisito hoje muito importante no acompanhamento. Então, o monitoramento disso, mais os registros dos manejos e o monitoramento integrado de praga, que é o acompanhamento realizado ali no dia a dia, no final nos permitem dizer qual o tipo de tratamento foi mais eficiente, qual o tipo de manejo trouxe um equilíbrio entre o ambiente e entre a cultura com um custo aceitável. Isso é o que a gente quer disponibilizar para o produtor, né, na verdade, porque ele olhando para o uso dessas tecnologias, desse conjunto de tecnologia, o nosso maior interesse é que ele tenha eficiência e segurança na qualidade desse alimento, de novo, para entregar para o consumidor, né, seja ele indústria ou seja o consumidor final, de qualquer maneira. Então, essa junção, ela permite unir competências. Essa é a intenção aí do que nós estamos fazendo com a Promip. Tem um amigo chamado Ninfo Koenig. O seu Ninfo, ele já tem mais de 80 anos, é uma pessoa que me inspira muito. Ele é um dos mais ricos aí, de fato, em termos de dinheiro lá no sul aqui do Brasil, em Santa Catarina. Seu Ninfo, ele foi já dono da Acros, foi uma empresa hoje foi vendida por 150 milhões de dólares para um grupo suíço, né, que vem lá, começou com a Tigre, enfim, tubos e conexões. E um detalhe que o seu Ninfo sempre fala em suas palestras é que a inovação, ela não é o fato de você inventar um novo produto, mas você acompanhar todo o elo de uma cadeia produtiva e identificar onde está o gargalo, onde que você ali consegue melhorar. Não é necessariamente eu vou criar uma nova máquina, mas você acompanhar e inovar onde você deixa de produzir em larga escala. Por exemplo, mudando aqui para plástico, para o setor plástico, eles fazem a injeção. Então, a injeção, você injeta, né, o conteúdo e faz um tubo. Ele conseguiu, com isso, entender que em determinado momento da injeção, ele poderia colocar aqui uma espécie de chuveiro, em vez de sair uma peça, sair 20 peças, né? E foi assim que a Acros foi um grande sucesso, né, nesse sentido. Bom, e quando você fala de acompanhar todo o elo, né, de uma cadeia produtiva, isso me lembra muito inspeção. Então, o fato de você estar fazendo isso tecnologicamente, você pode eventualmente ajudar, enquanto produtor, a ampliar a produção, a não perder, por exemplo, a sua produção, por exemplo, na soja. Eu tenho desde a plantação, desde o insumo, desde eu acabo perdendo no transporte, por exemplo. E você, com o teu monitoramento, vai facilitar a identificação, né, de todos esses pontos. Seria isso num resumo, Jean Paulo? Olha, você fez uma analogia e uma orientação, uma explicação muito interessante, e é nesse caminho mesmo. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de alguns pontos aqui que eu acho que se somam ao que você trouxe. Tem um livro chamado Feitas para Durar, né, de empresas que assim têm mais de 100 anos de duração, um livro bastante tradicional. E ali se fala que a inovação não necessariamente ela está porque eu criei, na linha do que você trouxe, eu criei algo que mudou a concepção do mercado. Mas pode ser que eu tenha aperfeiçoado algo que já existia, ou eu trouxe uma visão sistêmica dentro daquele processo de uma cadeia de abastecimento. Exatamente o exemplo que você trouxe. E também associado a esse teu exemplo, né, tem um outro aspecto que é a teoria das restrições. Então, eu não consigo andar rápido
se eu tiver uma das etapas dessa cadeia que ela tem uma velocidade ou um aspecto que me trava no meu desenvolvimento. Então, a fila vai andar na velocidade daquele que for o que tiver a menor velocidade. É isso que acontece, né? Ou senão eu vou começar a deixá-lo para trás, e isso uma hora vai causar uma ruptura nesse processo. E, por fim, você falou de perda, né? Desperdício é um dos temas da pauta do agronegócio. Então, tem a questão ambiental, tem a questão social, né? Tem a governança, e o desperdício, principalmente ali no pós-colheita e lá na frente, nos produtos que são in natura, vendidos nas redes de supermercado, é um valor gigantesco. Na parte de varejo, hortifruti, eu sei esse número porque eu tenho acompanhado muito de perto, ele representa cerca de 6 bilhões de reais, né, por ano. 6 bilhões de reais, para você ter uma ideia, hoje seria um supermercado entre os 10 maiores supermercados do Brasil, se tivesse esse faturamento, né? E tudo isso vai para o ralo, efetivamente. Porque a gente não tem uma cadeia de frio, porque a gente não tem uma manipulação adequada, né? Porque a gente não tem capacitação para mexer nesse alimento, o consumidor também toca muito nesse alimento. Todos esses aspectos são, de fato, desafios para o nosso setor, para o agro, de maneira geral, mas, ao mesmo tempo, é uma tremenda de uma oportunidade, né? Se a gente conseguir trazer esse valor de 6 bi para dentro dos bolsos e remunerar a cadeia inteira novamente, é um sucesso, né? E que não seja 6, que seja metade disso, que seja 3, né? Já é um grande ganho. A tecnologia está aí para isso. Eu acho que ela tem como princípio verificar se, de fato, a gente consegue atuar nessa redução de perda. Esse é outro ponto importante. Quando a gente faz esse monitoramento da rastreabilidade, tem ali manejo, controle de todas as operações, pós-colheita, como é que foi classificado, como é que foi embalado, mantém a informação da origem, mantém a informação do elo anterior e vai para o elo posterior. Ali é possível fazer de novo uma inspeção de qualidade e comparar aquilo que é ou que foi a qualidade da origem com a qualidade que chegou. Então, se eu saio com uma carga que tem 10% de defeito leve e lá na frente ele está com 15% de defeito leve, aconteceu alguma coisa nesse trajeto que reduziu o indicador de qualidade, né? Então, vamos atuar nesse aspecto, vamos ser pontual, assertivo. Bom dia, Paulo. Vamos imaginar hipoteticamente aqui que eu sou um produtor de soja, de grãos, enfim, você escolhe aí qual a produção que eu tenho. E você chegou na minha empresa, na minha fazenda, na sede do meu conglomerado, digamos assim, do agronegócio. Qual o produto que você vai me vender? Por gentileza, venda, eu estou disposto a comprar. Me diga exatamente o que você vai oferecer aqui para o nosso agronegócio. Eu acho que o primeiro aspecto tem que ouvir o que você faz hoje, né? Eu não posso te oferecer alguma coisa sem saber o que você efetivamente tem de controle. Então, nosso primeiro compromisso é escutá-lo. Como é que você controla hoje o teu processo produtivo? É no papel, é com equipamento, eu tenho aqui um software, eu tenho um programa de controle financeiro. Como é que você faz esta operação? Se não tiver nada, se não houver nenhum procedimento mais estruturado e organizado, sinceramente, eu sugiro a gente começar no papel, porque a gente começa criando o hábito, né? É igual educar uma criança. Você não chega ali nos primeiros anos e coloca ela em frente a um computador. Não ensino a escrever no computador, eu ensino a escrever no papel, para ter uma caligrafia, entender, dar ritmo, dar rotina. Todos os dias você vai sentar aqui e vai escrever o que aconteceu. Eu plantei, eu adubei, eu usei um defensivo nesta quantidade, nesta área, etc. Isso vai criando esse ritmo. Isso é muito importante, porque o software ele não vai corrigir isso. Mas se tem esse ritmo, se eu consigo mostrar para você que é importante ter este ritmo, o passo seguinte sim é eu falar, usa essa minha tecnologia
porque agora eu vou conseguir te mostrar os indicadores em tempo real. Né? No momento que você fez o apontamento, eu já vou começar a te dizer o que está acontecendo. Muito bom. É isso aí. Conversamos com o Gianpaolo Buso, ele que é diretor da Pari Passo, uma empresa especializada em soluções de tecnologia para a rastreabilidade de alimentos, a automatização da inspeção de qualidade de produtos e processos, a integração da informação de monitoramento laboratorial de alimentos, e a empresa mantém o seu propósito de organizar então as informações da produção até a comercialização de forma a facilitar o desenvolvimento da cadeia produtiva de alimentos perecíveis, e é tudo que nós precisamos no agronegócio. Gianpaolo, muito obrigado pela entrevista, estamos à disposição e até breve. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, o assunto de hoje foi alta tecnologia na rastreabilidade. Muito obrigado, Gianpaolo Buso, diretor da Pari Passo, pela entrevista. Agradeço também a Texto Comunicação Corporativa pelo envio do release e por gentilmente fazer a ponte para o êxito desta entrevista. Este é o programa Agro e Negócio Multimídia, pela tradicional televisão a cabo, mas em podcast no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, nas Sensações Web Rádio, além das principais redes sociais da internet. É isso aí, eu sou o Ricardo Vegrezinovski, o VEG, jornalista multimídia empolgado com a vida. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.